Exercício de revisão da lição 3 de História da Igreja. Pergunta número 1. Os cristãos escaparam da destruição de Jerusalém no ano 70 graças... A resposta correta é a quarta opção, ao aviso de um profeta. Nós estudamos que houve uma profecia avisando os cristãos antecipadamente para eles saírem da cidade de Jerusalém, porque iria se cumprir a profecia de Jesus dizendo que Jerusalém seria cercada. Esse seria um sinal para os cristãos. Questão número 2. Como os manuscritos do Mar Morto foram guardados? Então, nesse período, que os cristãos fugiram de Jerusalém, mas muitos judeus também. Então foram os judeus que fugiram antes da destruição de Jerusalém. A quarta opção dessa questão número 2 é a resposta correta. A pergunta número 3 diz: enquanto Nero culpava os cristãos pelo incêndio de Roma, Domiciano culpava os cristãos pelas derrotas frente aos bárbaros. É a quarta opção. Lembre-se que Domiciano, ele ouviu dos sacerdotes que os deuses não respondiam por culpa dos cristãos. Então, essa foi a razão da perseguição aos cristãos com Domiciano e também com Trajano e os outros que vão se seguir, todos sob o mesmo motivo. O problema é que os deuses não respondiam ou estavam determinando derrota porque os cristãos diziam que eles não existiam. Pergunta número 4. Qual a divindade que Domiciano sacrificou, mas não recebeu resposta e culpou os cristãos? Apolo. A resposta correta é a primeira opção. É Apolo. Pergunta número 5. Qual a tortura que o apóstolo João escapou nos dias de Domiciano? A resposta correta é a última opção. Suplício do azeite a ferver. Pergunta número 6. Qual o significado do termo lapsus? A resposta correta é a sexta opção, caídos. Infelizmente, foi esse o termo que a história usou para descrever aqueles, principalmente pastores e bispos, que durante a perseguição caíam na fé e iam adorar no culto de Júpiter. Ficaram conhecidos assim, como lapsos, caídos. Pergunta número 7. Como nasceu o catolicismo romano? A resposta correta é a quarta opção, com os bispos lapsos. Nós veremos essa história com detalhe. Os bispos que vão se desviando da fé desde o ano 90, com Domiciano, esses bispos que vão desviando da fé, eles é que vão organizando doutrinas pagãs na igreja de Roma. Antes mesmo de Constantino, a igreja de Roma já era uma igreja problemática. Pergunta número 8. Onde nasceu a doutrina do determinismo dos deuses, inserida na Igreja Católica por Agostinho de Hipona? A resposta correta é na Babilônia ou em Babel. Então, a resposta correta é a primeira opção. Pergunta número 9. Como foi morto Clemente de Roma? A resposta correta é a terceira opção. Jogado ao mar com uma pedra ao pescoço. Infelizmente foi assim que ele foi morto, no ano 101 da era cristã,
Pergunta número 10. Quem é o autor da frase "Sou trigo de Cristo, moído nos dentes das feras"? A resposta correta é a última opção, Inácio de Antioquia. E pergunta número 11. Marque a opção que contém duas festas celebradas pela igreja primitiva: Páscoa, Pentecostes e Ágape. É a terceira opção. Na verdade, 3 festas, né? Marque a opção que contém 3 festas celebradas pela igreja primitiva. A resposta correta é a terceira opção: Páscoa, Pentecostes e Ágape.